gente, boa noite. Eu sou a professora Rosália, sou professora da Uni há um tempinho. Acho que alguns de vocês foram meus alunos na graduação. Eu sou bacharel em estatística de formação, sou mestre em engenharia de produção, sou doutora em administração. É a minha disciplina no mestrado. Eu dou aula de sistema de informação, apoio à decisão. Dou aula no mestrado acadêmico, PROFIAP, um mestrado profissional de políticas públicas e também metodologia. E aqui com vocês, metodologia da pesquisa, que lá o nome é outro, é metodologia, mas também o nome é diferente. Eu quero dizer para vocês o seguinte, que o coordenador disse que já conversou, mas que eu conversasse também, sobre como é que essa disciplina funciona, porque vocês têm essa disciplina, porque vocês vão sair, quando terminar, que vão para a convivência com a professora Gleimíria, vocês vão com o pré-projeto pronto do artigo de vocês. Então, ele disse o seguinte, que mesmo as pessoas que já fizeram essa disciplina, que pensavam em não precisar fazê-la, que terão que fazer, porque a disciplina é um pouco diferente. Tá bom? Ao terminar essa primeira unidade, vocês terão que apresentar, eu vou olhar do lado que eu tenho outro computador aberto aqui, vocês terão que apresentar o trabalho já com tema, problema, justificativa e objetivos. É isso que a gente vai ver hoje. Eu trouxe também alguns exemplos de tema para vocês. Eu sei que tem algumas pessoas que estão com problema para pensar sobre que assunto vai desenvolver o artigo e tal. Eu espero facilitar. Tem uns 4 ou 5, mas são exemplos, tá bom? Para vocês poderem se basear e tentar pensar em alguma coisa para fazer. A gente vai começar devagar. Vocês receberam já um vídeo falando de ética, falando o que é a plataforma Brasil, por que tem que inscrever os projetos na plataforma, quem precisa colocar na plataforma. Hoje a gente inicia com um slide só falando de plágio, e aí a gente já começa a unidade 1, os outros itens da unidade 1, tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Tem alguma pergunta? Então eu posso... Oi, Valdirene, tudo bom? Eu posso colocar aqui os meus slides, a qualquer momento que você quiser interromper, você pode falar. Eu não vou estar vendo vocês, que eu vou colocar em tela cheia, tá bom? E aí você fala que basta falar e eu paro a apresentação para a gente conversar. Tá bom? Então vamos lá. Tá, então a gente está com essa disciplina, metodologia da pesquisa, e o meu nome está aí, eu sou a professora Rosália. O último slide que ficou da aula do vídeo passado era para falar sobre o plágio. O que é o plágio acadêmico? Quando você coloca frases, citações ou conceitos de outros autores, de qualquer fonte, livro, artigo de internet, no seu trabalho, sem citar o autor ou autores, você deixar pensar que aquilo que está escrito lá foi você que fez. Existe o plágio parcial, é quando são colocados só parte dos textos e ideias de outros autores, sem citar os donos do pensamento. O plágio integral é quando você copia e cola, sem citar a fonte, e o plágio conceitual é o uso dos fundamentos da obra de um autor, sem citar a obra consultada. Olha só,
Hoje, de uns tempos para cá, não sei quanto tempo, a gente tem aqueles pegadores de plágio. Então, o aluno entrega um trabalho para nós, a gente coloca lá, e ele acha que vocês devem conhecer, eu acho que muitos de vocês conhecem. O pegador de plágio, ele deixa em vermelho, deixa em azul, deixa em amarelo. Os vermelhos são os mais sérios. Você clica em cima e ele te leva lá para a obra que você consultou. Tá? É sempre que o pegador de plágio coloca em vermelho e a gente vai correndo dizendo que é plágio. Não, porque se você estiver falando da Constituição, você vai ver que todo mundo fala daquela forma ali. Então, não é plágio, mas ele não sabe disso. O software não sabe disso. Então, a gente faz uma análise, olha o relatório do pegador de plágio, faz uma análise e vê o que ele está dizendo que é plágio. Ele diz 70% de plágio, 100% de plágio. Você vai olhar a legislação. Tá bom? Então não precisa ficar preocupado que agora vai pintar de vermelho, eu vou falar da Constituição. Não precisa ficar preocupado, porque quando a gente pega o relatório, ele solta um relatório, a gente analisa os vermelhinhos, os amarelos e tal, saber o que foi que aconteceu. Tá? Então é isso, só precisa ter cuidado, né, quando estiver trabalhando. Tá, e aqui o nosso segundo item da unidade 1, que é a delimitação do objeto de pesquisa. Tá, vocês precisarão fazer um artigo, que é a avaliação do curso para vocês. E essa disciplina aqui é uma disciplina-chave, porque ela vai falar da forma que você escreve um artigo científico. Tá? Então, iniciando com tema, problema, justificativa e objetivos. E a gente vai ver por partes. Escolha do tema. O tema é o que você vai estudar. O que? Então, essa é uma coisa bem geral, são seus primeiros pensamentos sobre o assunto que você quer desenvolver no seu projeto de artigo. É a seleção do assunto a ser estudado. Da área pública, então você pode pensar num plano diretor, pode pensar no orçamento, pode pensar no PPA, pode pensar no IDH, índice de evasão do ensino fundamental, índice de reprovação, tudo que esteja relacionado com a área pública. Políticas públicas, bem interessante, muita coisa a respeito do Covid, as pessoas estão estudando. Então, tem uma porção de coisas que você pode começar a pensar para trabalhar no seu artigo. Apesar de ser o começo, é uma etapa muito importante do processo de pesquisa. Quando a gente vai fazer mestrado, doutorado, a gente tem um tempo, tem umas disciplinas para a gente ir pensando no artigo, ou na dissertação, ou na tese. Alguns cursos de mestrado e doutorado, a pessoa entra, um dos itens de avaliação para a entrada no curso é um projeto, e outros não. Então, se você já entrou com o projeto, você vai estudando, pensando naquele seu projeto. Outros não têm um projeto, mas tem um tempo para ir pensando. Aqui há de reconhecer que o tempo é curto. Então, vocês agora, tendo essa disciplina, vão ter uma semana para pensar, resolver o que eu vou estudar na área pública. Tá? Vai escolher o tema, é o quê? Algumas perguntas, às vezes, a gente faz, a gente ordena umas perguntas de forma que possa ajudar a escolher o tema. Qual é a importância disso? Eu quero estudar plano diretor participativo. Qual a importância de estudar plano diretor participativo? Há pesquisas sobre esse assunto? Quem está estudando isso?
Ou ninguém nunca estudou o plano diretor participativo? São perguntas que você tem que se fazer. Tem muita gente que já estudou. E o que estão dizendo? O que disseram a respeito de plano diretor participativo, esse assunto que eu quero estudar agora? Essas perguntas ajudam você a resolver, a escolher um tema. E ainda, a gente tem outros fatores que devem ser observados na hora de escolher o tema. Primeiro, você tem que escolher um tema que você tenha afetividade, que você goste do tema. Você não vai escolher uma coisa que você, escolhi porque eu não consegui me lembrar mais de nada, escolhi isso, mas eu não gosto desse tema. Quando você não gosta do tema, fica muito mais complicado você desenvolver um artigo sobre ele. Então, você vê, procura aí na administração pública o que você consegue enxergar que você gosta. O pesquisador deve escolher um tema pelo qual tenha interesse. Além de dar prazer, vai trazer maior produtividade e qualidade na pesquisa que você vai fazer. Então, olha só, vai escolher um tema que você tenha alguma afinidade, que você goste, que você de fato queira saber como é que ele está se comportando de uns tempos para cá. Tempo. Às vezes eu gosto de uma coisa, de um tema, mas é muito demorado, tenho que entrevistar muita gente, não vai dar tempo. Então, você vai escolher um tema que o tempo seja levado em conta, sabendo que você tem um mês, eu não sei quanto tempo é, não, você tem mais tempo. Você tem, acho que uns 6 meses para desenvolver o seu artigo, tá? Com a ajuda do seu orientador. Cada um de vocês terá orientador, então vocês não terão grandes problemas para isso. Aconselho que não vá deixando, ainda tenho 5 meses deixando para lá, não, porque aí você não faz, perde o interesse e perde o curso. Então, melhor que terminar as disciplinas, depois dessa aqui, vocês vão com a professora Glemília, ela que vai entregar vocês para orientadores, e a partir daí fica com o teu orientador perto dele para fazer logo isso, 1 mês, 2 meses, tá bom. Tá? Então, você deve selecionar um tema considerando o tempo que terá disponível para a execução das atividades da pesquisa. É um tema que eu gosto, é um tema que eu vou ter tempo para desenvolver e que eu tenho também algum conhecimento a respeito dele. Por exemplo, escolha um que está dentro da sua área de formação, da sua experiência. Você já fez muita coisa a respeito desse tema. Então, fica bom quando você tem afetividade, vai dar tempo de fazer e você já tem algum conhecimento sobre o tema. Não vai partir do zero. Estudando para entender o tema, para poder começar a desenvolver o artigo. Não, esse é o tema que eu escolhi, eu já tenho algum domínio sobre ele. Eu trabalho com isso, por exemplo. Não é preciso já ter desenvolvido trabalhos estatísticos, já ter estudado muito sobre isso. É preciso que seja da sua área, que você já conheça um pouco, às vezes até trabalha com isso. Trabalha com plano diretor participativo, trabalha na Secretaria de Educação, costuma ver as pessoas falando sobre reprovação, abandono. Esse é um tema que dá para você desenvolver tranquilamente, vai ficar certamente um trabalho legal. Porque além de você conhecer na prática, você agora vai estudar sobre ele e vai escrever cientificamente. Tem alguns fatores externos que você tem que levar em conta também. Valor e significado do tema escolhido. Será que esse tema que eu vou estudar tem algum valor para a sociedade? A sociedade se interessa por ele, vai agregar valor à sociedade?
O prazo de entrega, que é o tempo, será selecionar um tempo que possa ser executado dentro do prazo estipulado pela instituição ao qual está vinculado, no caso, a Universidade Federal de Rondônia. E se tem fontes e bases de dados. Olha só, pessoal, costumo falar dessa experiência que eu tenho, faz muito tempo que eu dou aula, então, e oriento. Então, veja bem, aluno queria fazer sobre uma época tinha um seguro para mulheres, num determinado banco. E uma menina se interessou, disse que ia fazer o trabalho dela sobre isso. Falei, ó, dado de banco, não é tão simples para você ter acesso. Não, eu tenho um amigo lá e ele disse que vai me dar esses dados e tal, não sei o quê. Bom, ela preparou tudo, fez todo o referencial teórico, estudou muito, passou a entender de seguro e não sei o que e tal. Quando chegou a época de pegar os dados, o rapaz não recebeu autorização para dar os dados para ela. Ela perdeu tudo que tinha feito. Outra coisa, um curso de especialização também, a menina queria falar sobre Bolsa Família. E a gente já sabia o que ia olhar de Bolsa Família e tudo. E ela tem uma amiga que trabalhava diretamente com isso e que a amiga ia dar os dados para ela. Bom, não deu. Quando chegou no momento que precisava pegar os dados, a moça disse que não podia dar aqueles dados e fala com outro e não sei o quê. Bom, não conseguiu os dados, mas essa não teve muito prejuízo, porque a gente acabou olhando os sites, né, e as coisas que são de domínio público, e não se fez exatamente o que estava pensando, mas se fez ainda sobre o Bolsa Família. Um curso também de especialização, tá bom? Então, é muito importante verificar essas fontes, essas bases de dados, para ver se estão de fato disponíveis. E se alguém disser para você, não, eu consigo os dados, pode deixar, eu consigo dar, então, pega antes de começar a estudar sobre aqueles dados ali, para não ter prejuízo nenhum mais tarde. Eu tenho muitos outros exemplos, mas esses aí já são suficientes. Já vi gente de mestrado com problema também, orientando o meu. Porque quando recebeu a autorização de várias esferas, quando chegou lá em cima e disse não autorizou o uso dos dados. Ele teve sorte que ele ia fazer em uma empresa, acho que de economia mista, e ele foi no órgão público e o órgão público aceitou de cara. Ele só teve que fazer umas adaptações. Então, é importantíssimo que você tenha cuidado onde que você vai pegar os dados, se a fonte realmente você vai ter acesso. Não confiar, deixa que eu lhe dou depois. E se a pessoa não conseguir, como esses exemplos que eu contei para vocês, aí fica muito sério, muito chato, tá? Porque você vai perder muito trabalho, tá bom? Então, você precisa ver tempo que você tem e onde estão esses dados. Precisa gostar do que você vai fazer também. Precisa saber quem está estudando sobre isso, como está estudando, como escreve sobre isso. São coisas importantes que você precisa para elaborar o seu artigo. Tá bom. Então, eu pensei, né, em um tema, eu tenho um foco para estudar, mas o foco não pode ser muito aberto. Quando você fala assim, eu quero estudar problemas na educação. Muito bem, problemas na educação é um ótimo tema. Mas e aí, tem tantos problemas, você tem que delimitar, tá? Não pode ficar enorme isso aí, problemas na educação, sim, o quê? Reprovação,
É evasão? É aluno fora de faixa? O que é que você vai querer estudar? Então, tem que delimitar o tema. E como é que você delimita isso? Ah, eu quero falar sobre obras inacabadas do governo. Sim, mas que obras? Gente, são tantas obras. Rebeca, eu estou de sala de aula, viu? Mais tarde eu te ligo. Tchau. Gente, desculpa, minha irmã. Então, você precisa delimitar o foco. Quer falar sobre obras inacabadas, mas obras o quê? Obras federais, obras estaduais? E em que sentido você vai falar sobre isso? Você tem que delimitar o tema. O tema não pode ficar muito aberto. Então, você vai responder algumas perguntas. Você vai se fazer as perguntas. Qual a área específica e abrangência da pesquisa dentro do tema? O que eu quero estudar dentro desse tema? Ah, eu quero estudar educação. Sim, mas o que dentro de educação? Como eu já falei, tem muita coisa para estudar dentro da educação. Ah, eu vou estudar o ensino fundamental. O que do ensino fundamental? O que você está pensando? Então, você tem que delimitar, escolher uma área específica. Onde será realizada a tua pesquisa? Eu já falei, vou falar em obras inacabadas, tá? Obras estaduais, obras municipais, obras federais. E onde estão essas obras que você quer estudar? No estado de Rondônia, no Brasil? Quando será realizado? Isso aqui é fundamental. Qual o período que você vai estudar? Tem obra inacabada aí de 50 anos atrás. Então, você vai delimitar esse tempo. A partir de quando? A obra inacabada a partir de quando? Quando será realizado? Quais os participantes da pesquisa? Sim, quais são essas obras? Como é que você vai fazer isso? Quando a gente está falando, por exemplo, da educação, de quantidade de aprovado, de reprovado, de evasão e tal, você precisa saber, vai ter que conversar com alguém, com alguma pessoa da educação, quem é professor, quem é aluno, você precisa saber quais os participantes da pesquisa, tá bom? Você faz as perguntas e responde. Ao responder as perguntas, você vai delimitando o teu tema. Onde, quando, quem, o qual. Então, isso vai escrevendo frases. Depois começa a olhar para isso e vai juntando. Tá bom? A gente trouxe alguns exemplos rápidos, simples, para que se possa começar a pensar em tema e delimitação de tema. Tá, aí eu penso um tema aqui. Aí eu tenho interesse em orçamento público. Eu já trabalhei muito tempo com orçamento e eu gostaria de entender algumas coisas do orçamento. Mas orçamento, tá bom. Orçamento público é um bom tema, só que está muito vago, muito grande isso aí. Vamos delimitar orçamento público. Eu vou querer estudar, analisar o orçamento público municipal com ênfase no equilíbrio da receita e despesa em período de pandemia, que foi 2020 e 2021. Tem as perguntas. Vai ter acesso aos dados. Vai precisar conversar com alguém, gente, ou é só número? O tempo já está ali, de 2020 e 2021, que é o período pandêmico. Tá, o que mais? Municipal, eu vou conseguir esses números, receita e despesa, tá bom? Delimitou o tema e vai se fazendo perguntas para ver se isso aí é plausível. 2021
para eu desenvolver no tempo que eu tenho, que são, sei lá, 4 meses. Vai dar tempo, sim. Então, pronto. Começa a estudar mais profundamente isso aí. Está resolvido. Aí você vai pensar em objetivo, justificativa, não sei o que e tal, mas por enquanto a gente está só pegando o tema e delimitando o tema, para não ficar muito grande, muito vago. Eu tenho um interesse em falar sobre gestor público. Eu sempre tive curiosidade de saber como age ou como agem os gestores públicos. Sim, mas está muito vago isso aí, você tem que delimitar. Gestor público quando, onde, e aí você pode pensar, eu quero escrever sobre o papel do gestor público na execução do orçamento público na perspectiva do planejamento participativo. Ah, tá ótimo. É isso aí mesmo. Papel do gestor público na execução do orçamento público. Muito bem. Planejamento participativo tem muita coisa sobre planejamento participativo. As pessoas estudam muito. Será que as pessoas estão estudando o papel do gestor público na execução do orçamento? Quando está falando de planejamento participativo, é isso que você precisa saber. Onde estão esses dados? Precisa conversar com alguém? Concluir o que precisa? Quem é? Vai dar tempo? Tá bom? Mas você tem aí um tema e conseguiu delimitar o tema. Plano diretor participativo. Também você falar só assim, eu quero fazer sobre o plano diretor participativo. Sim, e daí? Plano diretor participativo é muito amplo, tem muita coisa para estudar. O plano diretor realmente contribui para o desenvolvimento sustentável das cidades, como pensa o Estatuto das Cidades? Como é que o plano diretor realmente serve para dirigir o crescimento urbano? Normatizar crescimento urbano? Ele realmente faz isso? Então, precisa delimitar. Vem delimitando isso aqui. Plano diretor participativo, uma avaliação em 5 municípios rondonienses. Tá, no projeto, no pré-projeto, no teu projeto de pesquisa, vai dizer o que vai avaliar em relação a quê? Aos ditames do Estatuto das Cidades, o que precisa ter um plano diretor, será que todos têm o que o Estatuto da Cidade diz que eles devem ter? Então, você tem que explicar ainda mais o que você vai fazer com essa avaliação em 5 municípios rondonienses. Mas, pelo menos, já delimitou um pouco o tema. Você pode ainda falar sobre índice de reprovação no ensino fundamental, você pode falar ainda sobre o índice de desenvolvimento humano, pode ser o municipal. Bom, aqui o tema não está delimitado, só está jogado aí. Você vai pensar sobre ele se quiser. Eu gostei desse tema aí, índice de desenvolvimento humano. Vou entender melhor o índice de desenvolvimento humano e descobrir o que eu vou fazer com ele. Vou escrever sobre o que o índice de desenvolvimento humano de Rondônia tem crescido, quais são as variáveis que tem feito o IDH municipal, ou Porto Velho, subir. Eu observei a educação. O que aconteceu na educação? Então, vai estudar isso aí para poder falar de desenvolvimento humano e dizer o que vai fazer especificamente relacionado a índice de desenvolvimento humano. A mesma coisa com os índices de reprovação no ensino fundamental. Quais são as séries que mais as crianças ficam reprovadas? Por quê? O que acontece? Quando ela
porque que tem um momento que tem um nível muito alto de reprovação. Esse momento, se você olhar os dados, é o momento que ela sai da escolinha, que tem a tia, e vai para a escola grande. A criança não é preparada, leva um susto danado. Aí ela só tinha uma, fazia tudo, era a mesma coisa, e lá tem 50 professores, por toda hora entrar um e sair um, entrar um e sair um. A criança não é preparada para isso. Aí tem um índice de reprovação grande, ela leva um choque. E isso é interessante estudar, entendeu? Então, a gente tem aí ó, já vários temas, e você pode pensar no seu local de trabalho o que você gostaria de desenvolver, ou fora dele, desde que seja na área pública. Alguma pergunta? Professora, o trabalho tem que ser alguma coisa relacionada ao município, né? Eu não sei muita coisa a respeito, eu sei que é administração pública. É porque, por exemplo, eu trabalho no estado e não no município. Eu Ah, queria saber se pode desenvolver alguma coisa relacionada ao estado. aí quem está falando? É a Janeide, desculpa. Eu penso que sim, mas é bom você se informar. Eu acho que sim, que é administração pública, tá? E é sempre bom fazer também aqueles locais que você sabe que vai ter acesso aos dados, né? Tem mais facilidade. Tá bom? Eu acho que pode sim, mas é bom se informar, tá bom? Mais alguma pergunta? É a senhora saber dizer, sou eu de novo. Como que vai ficar a disponibilização dos professores orientadores? Não, eu não. Até eu vi uma pergunta hoje se vocês escolheriam ou se os professores que vão escolher. Eu acho que o Wander, que é o coordenador, deve estar vendo isso para vocês. Não tem nenhum coordenador do curso presente aí na aula? Tá, então o orientador tem que ser alguém da universidade. Por exemplo, se eu tiver algum professor que eu conheço, que é de outra faculdade ou universidade, ele não pode ser meu orientador, tem que ser alguém da Uni mesmo, é isso? É um edital, não é dessa. Tá? E aí tem outra Obrigada. coisa interessante, pessoal, é que o orientador ele tem que ter afinidade com o teu assunto. Ele não vai te orientar num assunto que ele nunca ouviu falar, né? É, professora, só que na prática, eu, pelo menos, quando eu fiz Uni e fiz IFRO, a gente caiu em mão de orientador que não sabia do assunto, tá? Eu não sei se vai acontecer a mesma coisa aí, mas aí a quantidade de aluno é muito grande e É, nem todos os professores têm, digamos assim, a vivência e a prática em determinados assuntos, né? Eu mesmo passei por essa situação, entendeu? entendi, entendi, sim. É porque vocês Com- são muitos. Confesso que tenho a Não sei se a mesma senhora lembra, preocupação. não sei se a senhora lembra, da Rosália, que eu recorri à senhora várias vezes. Como é? Não sei se a senhora lembra, porque justamente porque eu caí numa situação dessa, que eu recorri à senhora várias vezes lá na Secretaria de Planejamento. Ah, é? Quem é teu nome? Como é teu nome? É, Janeide! É que eu trabalhava na prefeitura e a senhora lá na Secretaria de Planejamento, aí eu ia lá perturbar a senhora. Ah, tá certo, tudo bem contigo? Tudo. Sim, alguém mais queria falar. Sou eu. Então, eu confesso que tenho a mesma preocupação que a colega, porque eu já tive isso também quando fiz o meu TCC na graduação. Passei por 8 orientadores e todos queriam trocar o meu tema. O tema era meu e não do orientador. E confesso que foi bem trabalhoso. Defendi o tema no final, mas passei por 8 orientadores. Então, assim, eu não quero passar por isso novamente. 8 orientadores são muitos, né? Não, muda de tema. Não, muda de tema. Não, o tema era meu, eu decidi o tema e eu fui até o fim. E eu defendi, tirei 10 no meu tema. E eu quero defender o tema que eu escolher.
Por isso que a gente tem que ter um bom orientador. É isso. É claro que a gente tem que ser maleável, né? Mas... Simone levantou a mão. Oi, professora, tudo bem? Tudo bem, e você? Tô ótimo. A senhora ainda trabalha na Secretaria de Planejamento? Do Estado, não. Eu estou na Prefeitura. Eu me aposentei do ex-território. Ah, é? Talvez eu precise da senhora para o meu projeto. Tá bom, Simone. É um prazer. Obrigada. Clarice, você vai falar novamente ou não? Tem mais duas pessoas que levantaram a mão. Quem são? Não, perdão, foi equívoco. Tá, mas tem mais duas. Alguém mais? Com licença, tem uma pergunta no chat que muito me interessa, é minha dúvida também. A pergunta é a seguinte: o nosso TCC será uma pesquisa científica de campo ou pode ser bibliográfica? Não, ela pode ser bibliográfica. Pesquisa de campo não necessariamente é pesquisa de entrevista. Como é que é, Décio? O que estão resolvendo? Professora, eu não sei se eu entendi bem, mas para mim a pesquisa bibliográfica é muito mais simples do que uma pesquisa de campo. Eu estou errada? Clarice. Eu fiquei um pouco confusa agora. Não sei se a professora pode. A gente vai apresentar um artigo ou a gente vai apresentar aquele TCC? O que a gente vai apresentar? É o artigo ou o TCC? É um artigo. É o artigo, não é? É. E eu não consigo fazer um artigo através de uma pesquisa bibliográfica, professora? Todo artigo é que você, quando vai fazer qualquer trabalho científico, você faz pesquisa bibliográfica. Você precisa saber o que já foi estudado para você fazer coisa nova e tal. O que você está falando de pesquisa bibliográfica, você fazer um artigo sobre isso, é o que a gente chama de ensaio, que é uma coisa mais demorada, uma coisa complexa. Para você ter ideia, para a gente entrar no doutorado, como um dos requisitos é ser aprovado no ensaio. Tá? Então, outra coisa, tem várias técnicas para fazer. Se você vai fazer um artigo só fazendo levantamento bibliográfico, tem PRONOUNCI, tem levantamento sistemático, tem vários tipos de levantamentos que você precisa conhecer. E não vai ser o caso aqui. Ah, compreendi agora o que o professor falou, então. Tá. Então, a gente vai apresentar um artigo, né, professora? E ela, na verdade, não vai ser só baseada em pesquisa bibliográfica, né? Lógico que a gente vai ter que usar algumas coisas, né? Agora eu compreendi o que ele falou direitinho. Todo artigo, você tem a parte de levantamento, que a gente chama de referencial teórico. É só para embasar o desenvolvimento do teu tema, o teu assunto, o teu foco. Você vai falar de IDH e você precisa levantar coisas para saber o que é o IDH, quais são as variáveis formadoras do IDH e tal. Você vai achar vários artigos, vai fazer um levantamento bibliográfico para conhecer esse assunto. Porque todo mundo fala de IDH, mas assim, saber mesmo o que é que significa, quais são as variáveis que formam o IDH, o que faz o IDH subir, qual é a relação que o IDH tem com o social. E para isso você precisa estudar. E para estudar, você vai estudar em outros artigos científicos. Vai fazer um levantamento bibliográfico. Mas você vai embasar o teu trabalho. Depois, você vai coletar os dados a respeito de IDH. O IDH, não sei quando foi que começou, sei lá, 1970, 1980, 1990, não sei. Vai comparar, vai ver o que aconteceu com o IDH, o que está refletindo aonde esse crescimento, esse decréscimo, entendeu? O ele caiu é resultado de quê? Essas coisas aí, tá? É isso que o professor Décio está falando. O levantamento bibliográfico que você vai fazer vai embasar o teu assunto. Melhor falar quando falar. O que vai no artigo é uma coisa que a gente chama de referencial teórico, estado da arte, que é você saber o
quem está escrevendo e com o que está escrevendo, sobre o que você escolheu, o IDH. Quem escreve sobre o que está escrevendo quando eu falo de reprovação no ensino fundamental, que tem sido uma grande preocupação hoje, que é a reprovação no ensino fundamental. Tá bom? É isso aí. Diga, Simone. Já falei que continua levantado. Tá. Então, Clarice também, tudo bem? Já estava sem ideia, agora piorou mais ainda. Não, Vasmar, eu acho que melhorou. Veja bem, olha só. Não dá para você fazer esse levantamento bibliográfico nesse período de tempo que a gente tem. Tá? Então, você precisa fazer uma pesquisa aplicada e você vai estudar, ao escolher um tema, vai estudar coisas para embasar o teu tema, o teu estudo. Eu gosto de IDH, mas eu nunca li nada sobre IDH, então está na hora. Já que quer falar de IDH, quer analisar IDH, quer ver onde subiu, onde desceu, quem são as variáveis formadoras do IDH? Quando o IDH de Porto Velho subiu, quem foi que puxou esse IDH para cima? Há um tempo atrás foi a educação, pessoal. Hoje eu não sei, porque o IDH tem algumas variáveis formadoras. Alguém perguntou se tem alguma coisa de infraestrutura. Claro que tem. Olha só, tem uma doença aqui endêmica aqui na região amazônica que chama malária. Tá? Aí tem um sistema do Ministério da Saúde que só tem dado de malária, data alguma coisa lá, que eu não sei o nome. Aí o que você pode fazer também? Pegar os dados de malária, tem por bairro. Então, tem um município de Ipué e vai estudar malária. Malária é uma doença, mosquito, não sei o que, tal, água parada, tem aquele rolo todo lá. Aí você vai pegar os dados de malária do Ministério da Saúde e vai olhar onde que tem mais malária no município. É no bairro Mariana. Então, quando você colocar os dados por bairro, você vai analisar esses dados aí e ver que a maior parte da malária em Porto Velho é no Mariana. Estou chutando, tá, pessoal? Não sei se é não. Tá bom? É isso que você vai fazer. Então, tem malária. A infraestrutura urbana tem muita... Sim. Problema de água e esgoto em Porto Velho tem muita relação com doença. E outra coisa, sei lá, equipamentos urbanos também, você pode estudar. Porto Velho tem equipamentos urbanos dessa juventude, poder fazer exercício, ficar, brincar, não sei o quê. São essas coisas aí. Vocês tiveram uma disciplina, foi, de infraestrutura urbana? Então, vocês viram muita coisa lá. Diz, Simone. Já? Gostaria de falar. Fale. Então, a professora colocou sobre infraestrutura, né? Então, infraestrutura, eu trabalho no Estado. Então, vou falar alguma coisa aqui em relação ao Porto Velho. Pretendo, não sei ainda o que eu vou falar, mas pretendo na área de infraestrutura. Então, é um tema que talvez eu consiga explorar, porque eu trabalho dentro da Secretaria de Obras, vai me ajudar. Olha, com certeza. E não é só o município, não se pode falar do Estado. Sim, eu estou no Estado, mas eu posso falar de algum município do Estado. Pode. Com certeza. Público, pode sim. Então tá certo, obrigada. Boa noite, professora Rosália, professor Décio e demais colegas. Oi, Vanessa. Então, eu estou com uma dúvida aqui, com relação a essas atividades da sua disciplina. A gente tem um prazo para entregar, e aí eu gostaria de saber se nesse projeto de pesquisa que serão distribuídos os nossos orientadores, porque assim, já escolhi o tema, daí eu não sei se encaixa, se eu posso dar continuidade. Aí a minha preocupação é essa, né? Se vocês vão analisar o nosso projeto de pesquisa e escolher o orientador com base no tema. É na administração pública?
É na área de políticas públicas. Ah, tá ótimo, tá ótimo. Só isso mesmo, tá? Muito obrigada. Boa noite a todos. Boa Estou a noite. trabalho em viagem, mas estou aproveitando enquanto não jantamos para ouvir a aula. Essa disciplina de TCC é um desafio, realmente. Acabei de fazer um, hoje tenho que partir para outro. Eu não sei se foi no momento entre os 7 minutos que começou, não sei se a senhora falou qual vai ser a metodologia, se é revisão bibliográfica, porque eu acho que em 6 meses não dá para fazer uma pesquisa também, né? Ou uma entrevista. E aí eu fiquei meio assim, porque a revisão bibliográfica, para mim, é muito frustrante. Mas também não há tempo hábil para se fazer uma pesquisa realmente que seja boa, né? Para apresentar, para fazer uma defesa, para fazer... requer muito mais tempo. E aí eu só queria saber, assim, sobre a metodologia que será aplicada, né? Nós acabamos de discutir um tempinho. É que o levantamento bibliográfico que você fará é para embasar o teu tema. Você não vai fazer um artigo de levantamento bibliográfico sobre, porque não há tempo. Então, você vai fazer o levantamento para o seu referencial teórico. Gente, é assim, ó, isso já é sugestão minha. Não passa muito tempo, depois que terminarem as aulas, muito tempo, vai utilizar esses 6 meses, não, porque vocês vão se envolver com outras coisas, não vão fazer o artigo, e aí perde o curso. E não seria o primeiro ou o segundo aluno, tá? Que aconteceria isso. Outra coisa, o curso é da CAPES, e a CAPES é muito rígida com isso. Terminou, de tanto, terminou, acabou, não tem mais. Tá bom? Podemos retornar? Mas as dúvidas, elas vão sendo sanadas com o tempo. A gente vai conversando e as dúvidas vão sendo sanadas, tá bom, Valdirene? É assim mesmo. É sempre assim, quando a gente está fazendo um curso como esse, a gente fica cheio de dúvidas mesmo, tá bom? Vamos lá? Então, veja, a gente tem um problema que precisa ser resolvido, porque você quer estudar sobre ele, né? Nem resolvê-lo, você quer estudar sobre ele. Então, o problema de pesquisa deve ser apresentado de forma clara, especificando a dificuldade ou a dúvida a ser estudada pelo pesquisador. Bom, eu tenho um problema, eu quero estudar isso, eu tenho uma dúvida, eu quero me aprofundar. Então, o teu problema é esse. Clareza e precisão do problema de pesquisa facilitará para o pesquisador saber exatamente o que será pesquisado. O pesquisador e o teu professor orientador, né? Ele precisa saber, ter clareza do que você quer fazer. E isso a gente vai enxergar quando você escrever o problema de pesquisa. É apresentado na forma de texto e contém a lei de contextualização, uma pergunta, uma questão de pesquisa. A gente usa mais a expressão pergunta de pesquisa. É uma questão norteadora, é uma questão guia, ou é uma questão de pesquisa, ou uma pergunta de pesquisa, que você se propõe a responder com o seu trabalho. Tá bom? Pergunta de pesquisa é um resumo do problema de pesquisa e todos os esforços do pesquisador, a partir do momento que inicia a pesquisa, os esforços serão dedicados a responder essa pergunta. Eu tenho uma pergunta de pesquisa e eu quero respondê-la. Tudo que eu fizer é pensando nessa pergunta. Tá, eu tinha um tema, eu delimitei o tema, enxergo um problema e eu tenho que justificar. A justificativa é por quê? Por que que eu quero estudar esse assunto?
Por que eu quero estudar esse tema? É onde o pesquisador defende o que quer fazer e mostra a importância do que ele quer fazer. Eu costumo dizer que aqui na justificativa, que gasta todo o latim que você tem aí. Não pode ser muito comprida também, não. Você tem que dizer tudo o que tem que dizer, mas não precisa nem pode usar 3, 4 páginas. Tá? É aqui que você defende o que você quer fazer. É com a justificativa. Existem 3 motivos que podem embasar uma justificativa. Primeiro, o motivo de ordem acadêmica. Professores escrevem muito artigos, principalmente os professores doutores, eles precisam escrever. O pesquisador deve demonstrar as novas e importantes informações que o seu trabalho trará, as lacunas em termos de conhecimento que serão preenchidas, ou as falhas que serão sanadas no que diz respeito ao objeto de estudo. Bom, esse é o motivo de ordem acadêmica. Ele vai trazer novas informações, ou ele descobriu que tem umas lacunas, que a gente chama de gap, na área de conhecimento, e que com o seu trabalho ele vai resolver esse problema, vai sanar esse problema, ou vai trazer informações importantes, capazes de resolver essa questão que ele enxergou no assunto que quer estudar. Tem motivos de ordem prática. Ele acha que o trabalho pode contribuir para melhorar alguma coisa no cotidiano das pessoas que afetam um grupo, algum problema que afeta um grupo, uma comunidade, ou afeta a natureza. O pesquisador acha que o trabalho dele vai resolver esses problemas, então ele tem um motivo de ordem prática. E tem motivos também de ordem pessoal. O pesquisador poderá explicar as razões pessoais pelas quais está comprometido no estudo, porque que ele quer estudar aquilo. Pode ser sua trajetória acadêmica, sua experiência com o tema, sua experiência profissional, ou mesmo sua biografia. A minha tese de doutorado, ela teve um motivo de ordem pessoal, que eu trabalhei processo decisório. Eu, a vida inteira, dentro de vários órgãos públicos, estadual e federal, eu via as pessoas tomando decisão, as pessoas, os gestores lá de cima, né? O cara que decide, tomando decisão. Eu sou estatístico de formação. Ele tinha as informações estatísticas para ele embasar a decisão dele, mas ele nunca queria ver. Eu dizia, mas governador, vamos olhar esse mapa, aqui tem a localização das escolas, aqui o senhor vai ver onde que precisa de escola. Não, Rosário vai falando aí que eu tomo minha decisão. E a minha tese de doutorado foi sobre isso. Como é que o decisor toma decisão quando ele tem as informações, mas não usa. Tá? Então, eu tinha uma razão pessoal para estudar processo decisório e sistema de informação. Eu tinha todo um sistema de informação preparado para embasar a decisão, mas o cara nunca queria olhar, os caras nunca queriam olhar o que podia ajudá-lo a tomar decisão. Eu tinha um motivo de ordem pessoal. Depois tive várias coisas mais de motivo acadêmico. Tá bom? E hoje eu participei de uma banca de qualificação de mestrado também, que a justificativa do mestrando é pessoal. Uma das justificativas, né, gente? Que não pode ser uma única. Depois eu tenho que ver quais são os objetivos do meu trabalho. O que eu quero com esse trabalho?
A definição dos objetivos determina o que o pesquisador quer atingir com a realização do trabalho de pesquisa. Bom, eu já vi uma dissertação de mestrado, o rapaz é engenheiro civil, e ele começou a perceber que as obras sempre tinham aditivo de prazo e aditivo de valor. Então, ele está com esse problema aí, ele quer atingir isso, ele quer entender melhor por que isso acontece. Ele já tem todo um embasamento teórico, muita gente já estudou isso, já sabe qual é o percentual, em geral, em média, que cresce o aditivo. O preço da obra, quando começou, era tanto, que terminou tanto, que tamanho foi esse crescimento e tal. O trabalho dele é bem interessante. É sobre obras inacabadas. Ou obras que nas obras nunca terminam com o valor que ela foi cotada no começo. Mais ou menos isso, assim, a grosso modo, o que ele está estudando é isso, tá? Os objetivos devem estar coerentes com a justificativa, é claro, né? Eu não posso fazer uma justificativa e escrever outro objetivo. E com o problema explicitado, que eu coloquei um problema lá em cima e fiz uma questão de pesquisa. Eu preciso responder essa questão. Então, o objetivo deve ser coerente, deve estar alinhado, ele tem que atender à justificativa e ao problema que eu coloquei lá em cima. A gente, ao escrever o artigo, a gente tem o objetivo geral, que é bem amplo, e depois tem os objetivos específicos, que são os passos ou atividades, coisas, ações que você vai tomar para atender o objetivo geral. Então, o objetivo geral é a síntese do que se pretende alcançar. Alguns autores dizem que tem que ser escrito em uma frase. É embasado na questão de pesquisa, deve ser formulado em uma única frase. Tá. É embasado na questão de pesquisa. Tem alunos que faz facilmente uma questão de pesquisa, mas tem dificuldade em escrever o objetivo geral. Tem gente que escreve um objetivo geral, diz, cadê tua questão de pesquisa? Eu não sei, eu estou com dificuldade para escrever a questão de pesquisa. Isso aqui tem relação direta. Para ser assim, bem rápido, eu digo assim, pega a tua questão de pesquisa, pega o teu objetivo e transforma numa pergunta. E o contrário também é verdadeiro. Pega a tua pergunta e transforma num objetivo. Tá? Geral. Para ajudar a escrever objetivo geral, ajudar entre aspas, pessoal, tá aqui. O objetivo geral, o pesquisador deve perguntar: para que pretendo estudar esse tema? O objetivo geral diz respeito ao conhecimento que o estudo proporcionará em relação ao objeto. Se o teu objeto é obras inacabadas, você vai escrever um objetivo que você vai conhecer melhor esse assunto, obras inacabadas. Deve resumir a ideia central de um trabalho, descrevendo também sua finalidade. É o tema principal do estudo e deve apresentar de maneira clara a proposta. Tem a função de resumir e apresentar a ideia central. Tem sentido amplo e contém a delimitação do tema, aquela lá de cima. Inicia sempre com verbos no infinitivo.
Por exemplo, avaliar, investigar, comparar. Todos os objetivos, eles têm que iniciar com o verbo no infinitivo. E os objetivos específicos? Os objetivos específicos fazem um desdobramento do objetivo geral. Dão maior delimitação ao tema, além de detalhar os processos necessários para a realização do trabalho. Apresentam de forma mais detalhada os resultados que se pretende alcançar com a pesquisa. Devem descrever as etapas da pesquisa na sequência de execução. Também deve relacionar o objetivo do trabalho com suas particularidades, auxiliando a delimitação. Bom, se relacionam diretamente com o objetivo geral, detalhando os processos necessários para seu alcance. Alguns autores dizem assim: objetivo específico é tudo o que você vai fazer para alcançar o objetivo geral. Então, por isso que é diretamente relacionado e com os processos necessários para o alcance. Serve como um guia do conteúdo que será abordado no trabalho, mostram como será alcançado o objetivo geral por meio de diferentes procedimentos. Traduzindo isso aqui, é dizendo isso que eu acabei de falar. É tudo que você vai fazer para alcançar o objetivo geral. Claro que bem escrito, com o verbo no infinitivo e tudo mais. São ações que serão desenvolvidas a fim de que se alcance o objetivo geral. Tá, e aí eu tenho dificuldade, o verbo tem que estar no infinitivo, mas eu não sei que verbos que eu posso usar. Bom, tem os verbos que são mais utilizados, tem os verbos mais utilizados para o objetivo geral. Isso não significa que são só esses. Isso aqui é um guia. E tem os verbos mais utilizados para objetivos específicos. Verbos para objetivo geral são verbos com significados mais abrangentes. Bom, se são focados em conceitos, os verbos conhecer, compreender, entender, identificar, reconhecer, generalizar. Verbos focados em procedimentos: desenvolver, estabelecer, organizar, capacitar, demonstrar. Focado em atitude: contribuir, colaborar, valorizar, interiorizar e mostrar. Para os objetivos específicos, os verbos que indicam análise: analisar, investigar, comprovar, classificar, comparar, contrastar, diferenciar, distinguir. Avaliação: avaliar, pesquisar, selecionar, precisar, decidir, estimar, medir, validar. Compreensão: concluir, inferir, deduzir, interpretar, determinar, descrever, ilustrar. Conhecimento: registrar, definir, nomear, especificar, exemplificar, enumerar, citar. Aplicação: aplicar, praticar, empregar, operar, usar. E que indicam síntese: esquematizar, organizar, constituir, estruturar, generalizar, documentar, desenvolver. Tá. Aqui a gente vai fazer uma pequena introdução sobre a pesquisa bibliográfica, que eu vou fazer outro vídeo para mandar para vocês. Então, veja bem. Após definir o tema que será pesquisado,
é preciso conhecer o que os autores dizem sobre esse tema. O que existe de publicação científica e quais as últimas pesquisas desenvolvidas. É a pesquisa bibliográfica. Essa pesquisa, ela vai apoiar o teu trabalho. Ela vai apoiar o teu foco. Eu digo para meus alunos que eles vão se escorar nesses autores da pesquisa bibliográfica. Tá certo? Vão conhecer as pessoas, o que é que as pessoas estão escrevendo sobre obras inacabadas. Qual o foco delas quando elas falam em obras inacabadas? Elas são com foco em quê? É porque são as intempéries que não deixam a obra naturais, não deixam a obra terminar. É pesquisar em acervo de livros, periódicos especializados, trabalhos acadêmicos e análise de eventos científicos. A pesquisa bibliográfica envolve o desenvolvimento do processo de leitura, o conhecimento das normas, da redação científica e das normas de documentação da ABNT. Não, vou falar depois. Alguns periódicos, congressos e seminários, para citações de referências, não usam a norma BNT, usam a APA. Vocês vão escrever o trabalho de vocês usando a BNT. Tá. E aqui você vê, se você já tinha o tema, delimitou o tema, já sabe, já escreveu, já justificou, já sabia especificamente o que vai fazer, já escreveu objetivos e tal. Essa fase de planejamento, né, você está planejando a tua pesquisa, você escolhe o assunto, delimitou, já sabe qual é o problema, fez a pergunta de pesquisa, vai para a elaboração da revisão teórica conceitual. E depois vai para o levantamento dos dados. Tá? Essas fases, elas vão se desenvolvendo, você é que dá a velocidade, você é que vai ter o teu tempo para fazer isso. O teu tempo hoje, sem esquecer que o tempo da CAPES é aquele lá que o professor Décio falou, 4 meses, 5, não sei. Tá? Então, você tem que ficar ali dentro, toda hora observando o calendário. Não vai perder data de fechamento, porque senão você perde o curso. É uma revisão da literatura existente, não só sobre as diferentes teorias e críticas, são também os trabalhos realizados com bases nessas teorias, trabalhos realizados sobre o foco, tendo como foco o teu foco também. A elaboração da fundação teórica, fundamentação, tem como objetivo apresentar os estudos sobre o tema. As pessoas já estudaram sobre o tema, ou especificamente sobre o problema de pesquisa realizado por outros autores. E aqui, pessoal, a gente termina a apresentação de hoje. Sim, é o pré-projeto, vocês vão sair da minha disciplina com um pré-projeto para ir para a disciplina da professora Gleimíria, para fazer o projeto, e com o projeto na mão, vocês vão para o orientador. Diga, Clarice. Professora, sobre a possibilidade de dispensa do TCC. Como assim dispensa do TCC? Não entendi. Porque tem uma lei que regulamenta que o TCC pode ser dispensado, não é obrigatório. Eu não sei. Sim. Não, a UNIR não dispensa.
Ah, sim. Obrigada, professor. Outra coisa também que eu vi uma pergunta, pode ser em dupla? Não, a Uni não tem esse registro de em dupla. A defesa é presencial ou pelo Meet. Lá no próximo ano, acho que a gente já vai estar presencial, pessoal. Olha, o aluno deverá apresentar tema, problema, justificativo e objetivo do seu trabalho final, colocando um objetivo geral e o máximo de 3 objetivos específicos. A atividade deverá ser postada na plataforma até o dia 26 de junho. Essa é a atividade da unidade 1, está lá na plataforma, esse plano de ensino. Está escrito lá. Nós vamos agrupar aquilo que eu falei anteriormente. Aqueles alunos que foram trabalhar com temáticas aí dentro de uma mesma área, né, temáticas similares, com aquele orientador que tem experiência, domínio naquela área, ou trabalho mais próximo possível daquela área, tá? Para facilitar tanto o orientador quanto para os alunos, tá? A gente ainda não tem a relação final, tá, de quem são os orientadores. A gente ainda não fechou quem são os orientadores, porque a gente ainda está no processo de seleção. Mas até a próxima disciplina de TCC, a hora que a professora Gleimir iniciar, já vai ter a relação de orientadores ali, mais ou menos, com o que eles vão trabalhar, com o que eles trabalham, e a gente já começa a fazer esse agrupamento das orientações, com qual professor cada aluno vai ficar aí, grupo de alunos. Tudo bem, pessoal? Rita, levantou a mão. Diga, Rita. Boa noite a todos. Conseguem me ouvir? Sim. O professor Dércio falou aí que está sendo escolhido os orientadores, mas caso eu escolha um tema que não tenha nenhum orientador que esteja familiarizado, o que acontece? A gente vai analisar cada caso, tá, Rita? Mas a gente acredita que não, porque nessa seleção a gente está selecionando, né, professores que têm essa já experiência nessa área pública, né, que já atuaram, né, trabalharam na área pública, então geralmente tem experiência em algumas áreas. A gente acredita que não, que todos a gente vai conseguir preencher aí todas essas áreas aí que vocês vão precisar para estar fazendo essa orientação. Mas, caso não tenha que trabalhar especificamente com o seu tema, aí a gente talvez tenha que fazer algum ajuste ou tentar ver ali daqueles orientadores qual estão mais próximos disso que você quer trabalhar, para poder te ajudar. Ah, tá, entendi. Eu, no caso, eu ainda estou na dúvida, porém eu estou meio que trabalhando a mente aqui para algo relacionado à cultura aqui de Paraná, né? Porque eu trabalho com isso. Então, talvez eu vá por essa área cultural, assim, que eu acho super interessante para o meu trabalho. Mas então, tá bom, professor, muito obrigada. Professora Rosália também, obrigada. Tá? A gente vai ter esse cuidado, tá? Para colocar vocês o mais próximo possível de orientadores aí da área que vocês querem. A Leila está perguntando, onde encontramos o edital de seleção do professor orientador? É na página da Uni? Tá, se eu não me engano, na página da Dired, tá? Mas eu posso estar vendo com o professor Vander, né? Que ele é o coordenador, onde que foi disponibilizado isso. Geralmente está publicizado na página da Unir e da Dired, tá? Vocês podem conferir lá. Eu não sei em que estágio que está o processo de seleção. Porque a gente tem que pedir autorização da Procuradoria Jurídica da Universidade, eu acho que ela já tinha dado ok. Eu acho que não sei se já está no período de inscrição ou se já finalizou. Essa parte mais burocrática da seleção, quem estava coordenando é o professor Wander. Diga, Rita. Já falei, professor, e continuou. Baixe a sua mão aí. Tem o Rodrigo Lins de Oliveira. Olá, boa noite. Boa noite. Tudo bom, professora? Tudo. Professora, a minha dúvida, tanto para a senhora quanto o professor Dércio aí, né, referente, se já tem um cronograma de datas das apresentações dos TCCs? Não.
mas que isso possa ocorrer ainda esse ano ou vai ficar para o ano que vem, talvez, provavelmente? Pode sim, pode acontecer esse ano sim. A gente vai só ter que daí delimitar uma quantidade X de orientações para poder formar bancas, né? Por exemplo, naquele mês lá a gente vai precisar de uma quantidade X de orientandos para a gente poder formar a banca com os professores. Mas não precisa ser necessariamente lá no final. Você terminou ali, por exemplo, em outubro e a gente quiser já fazer a defesa, não tem problema, a gente faz a defesa. Certo, porque a minha dúvida é o seguinte, eu sou do lado do polo de Nova Mamoré, só que agora eu estou morando aqui na capital, em Porto Velho, certo? Uhum. Aí por isso que é a minha dúvida. Aí foi respondida agora há pouco a colega que perguntou, né? Que ela reside numa cidade e o polo é em outra, né? Mas aí acabou o senhor me respondendo aí, que pode ser montado a banca aqui em Porto Velho mesmo, né? No polo da União. Mais próximo da tua residência. Isso. Então, tá a ideia que a gente quer pegar 1, 2 semanas e a gente conseguir defender todo mundo, né? Mas aí a gente nem sempre todos conseguem nesse período. Aí aqueles que puderem ser antes ou depois a gente negocia. Prazo final que colocaram aí, se eu não me engano, tenho que conferir. Eu acho que é 30 ou é 31 de janeiro, tá? Prazo final, né? Isso, prazo final. Certo. A sugestão é que não deixe lá para o final, porque vai acumular e a quantidade de professor e banca fica complicado. Né? Lembrando que vocês são, né, servidores públicos, a maioria tira o mês de janeiro para tirar férias, né? Dezembro tem as festas familiares, então tentem aí se planejarem para fazerem o mais breve possível, para que em dezembro vocês já estejam aí com o curso finalizado e assim vocês podem estar curtindo o final de ano com a família de forma mais tranquila, sem essas demandas do curso. Suelen está perguntando, tem polo em Presidente Médici ou só de Paraná? De Paraná, o mais próximo, tá? Mais alguma pergunta? Com relação a essa tarefa que está ficando com vocês, para vocês entregarem até o dia 26, a orientação é dada pelos tutores. A Aurita está dizendo, professor Décio, me responde, por favor. Qual foi a pergunta? Está lá em cima. Vou olhar. Pode sim, tá? Ela trabalha no Poder Legislativo, né, que ela estava colocando, pode sim, tá? Trabalha questões relacionadas aí, né, a gente está falando, querendo ou não, dessa questão pública, né, da gestão pública de uma forma geral, mas aí você olha a partir da perspectiva do Legislativo, não tem problema. Mais alguma pergunta, gente? Então, acho que a gente pode encerrar, né, Décio? Isso. Tá, pessoal? Então, tentem aí, já comecem a fazer esse exercício, já façam a primeira atividade aí que a professora passou, né? Comecem a olhar aí no local que vocês trabalham, olhar para o município, os problemas que o município de vocês encontram, e tentam aí já fazer esse exercício, né, de definir, né, professora Rosário, é o problema, né? Definir problema, tudinho, já começa a pensar nisso. Tem lá no plano de ensino, na plataforma que vocês têm acesso. Tá bom? Tchau, gente. Até a próxima quarta-feira. Valeu, professora. Boa noite. Até mais. Tchau, boa noite.